E aí, à medida em que eu vou mergulhando, então, no sentido daquela palavra, no sentido daquela expressão, no sentido daquele texto, o Senhor vai me direcionando a outros textos que vão confirmando e que vão dando direção para onde Ele está querendo conduzir aquela palavra para o meu coração e para a minha vida. E na manhã de hoje eu quero compartilhar com vocês exatamente algo sobre isso. Na semana passada a gente chegou a ler esse texto que eu vou ler agora, Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1. Na semana passada, quando a gente falou sobre quem tem ouvidos, ouça, a gente citou esse texto por conta da expressão utilizada pelo Senhor, por meio de Moisés, para falar com o seu povo. Mas hoje a gente não vai dar ênfase sobre essa expressão de ouvir, ou quem tem ouvidos, ouça, mas sim sobre outros aspectos que o Senhor preparou para que o seu povo desse atenção. Na verdade, todas as vezes que o Senhor tem algo importante a falar, e tudo que Deus fala é importante, né? Ele não desperdiça. Se a gente fosse caracterizar ele, Deus não desperdiça saliva, vamos dizer assim, né? Então ele não vai falar algo que não seja importante. Por isso, ele prepara todo um caminho, prepara todo um ambiente, ele prepara todo um ponto necessário para que o nosso coração, para que a nossa vida esteja atenta sobre o que ele tem a dizer. E em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1, o povo experimenta exatamente isso da parte do Senhor. O Senhor está prestes a falar algo importante ligado à aliança que Ele está estabelecendo com o seu povo. Então Ele prepara o coração deles, prepara o entendimento deles, prepara eles para compreender a profundidade disso. E olha o que Ele diz: estas são as leis, isto é, os decretos e os mandamentos que Yahvé, o Senhor, o teu Deus, ordenou que eu vos ministrasse. Aí preste atenção agora. A fim de que os coloqueis em prática na terra na qual estás entrando, com o objetivo de tomar posse dela. Sendo assim, tu, teus filhos e teus netos, temereis a Yahvé, o Senhor vosso Deus. Olha o que diz agora: e obedecereis a todos os seus estatutos e mandamentos, que hoje eu vos ordeno, para que vos guardeis durante toda a vossa existência, a fim de que vossos dias sejam felizes e se prolonguem na terra. Então, só nesses 2 versículos que a gente leu, a gente já percebeu que existe um propósito de Deus, que aquilo que Ele está dizendo, Ele precisa ser colocado em prática, e Ele precisa ser obedecido como um mandamento. E tudo isso que Ele falou, e que a gente vai ler agora, a gente precisa ter a compreensão de que colocar em prática é guardar e viver durante toda a nossa existência. É isso que Ele está falando aqui, verso 3. Portanto, ou seja, concluindo tudo isso, então, percebe algo, Israel. Ouve, ó Israel, ouve e cuida de pôr em prática o que será bom para ti e te multiplicará a descendência, conforme te afirmou Yahvé, o Deus dos teus pais, ao te entregar uma terra que produz leite e mel. Então, só nesses 3 versículos que a gente leu até aqui, você percebe a ênfase dada em obedecer os mandamentos, em colocá-los em prática e ter isso como algo que precisa ser vivido durante toda a existência. E que o resultado disso, de fato, vai ser prosperidade, de fato, vai ser uma caminhada feliz sobre a terra. A gente, às vezes, é levado muito para o resultado, né? Ah, então eu vou ser próspero, não, então eu vou ser muito feliz, então vou me dar bem. Então a gente acaba focando muito nisso. Mas o texto, ele não dá ênfase para isso, ele dá ênfase para prestar atenção, ele dá ênfase para obedecer e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor está ordenando. E ele ainda diz mais, que isso tem um efeito geracional, ou seja, passa pela nossa descendência. E aí ele chega no verso 4. Shema, a gente leu esse texto na semana passada. Shema, ouve, ó Israel, e Yahvé, o nosso Deus, o nosso Senhor, é o único Deus. Amarás o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno, olha só o que diz o texto, estejam em teu coração. E aí, se fosse só até aqui, a gente já compreenderia a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Agora, olha o que o texto continua dizendo no verso 7. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos, dando ênfase aqui sobre responsabilidade, dando ênfase aqui sobre persistência. Ou seja, mesmo que ele não dê atenção,
mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja repetindo, mesmo que seja difícil, a orientação é exatamente essa: ensinar com zelo, ou seja, de não fazer de qualquer jeito, não se ensina de qualquer jeito, e com perseverança, tá? Continuando, conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantares. E o que isso está indicando? Que a gente precisa ter isso como uma prática na nossa vida, na vida cotidiana, na vida diária, naquilo que a gente faz cotidianamente. Basicamente, o que está dizendo aqui é a rotina que você tem no seu dia, você deve utilizar como oportunidade para, com zelo e perseverança, ensinar os mandamentos do Senhor aos seus filhos. Então, ao deitar, ao levantar, ao andar pelo caminho, ou seja, toda e qualquer oportunidade, todo e qualquer momento, toda e qualquer situação, você pode aproveitar para, com zelo e perseverança, ensinar os estatutos, os mandamentos do Senhor para a próxima geração, para os nossos filhos, para a descendência que a gente tem. Verso 8. Também, ou seja, não apenas isso, também atarás estas palavras como um sinal, ou seja, um ponto de atenção, algo que as pessoas irão observar. E onde ficará esse sinal que as pessoas vão observar? Na tua mão, no teu braço, e pendurarás na tua testa como um tefilim, um filactério. Tu as escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. O que o texto está dizendo é o seguinte: não só o que você vai fazer dentro da sua casa, não só o que está acontecendo dentro da sua vida, mas a sua vida, a sua casa, também servirá de testemunho e de referencial para que as pessoas vejam a quem você serve e como você tem tratado o aspecto da educação e o aspecto do temor ao Senhor dentro do contexto da sua família. Quando fala sobre um sinal nas mãos, está falando sobre aquilo que a gente faz. Ou seja, as pessoas vão olhar para você como você faz as coisas e vão perceber: ele faz diferente, ela faz diferente. Por que ela faz diferente? Por que ele faz diferente? Porque teme ao Senhor. Um artesão, eu pedi para pintar o carro esses dias, e aí quando eu cheguei para olhar o para-choque que o cara pintou, eu olhei de frente assim por cima e falei: nossa, tá brilhoso, tá bonito. E aí eu olhei uns detalhes e disse: não, o seu para-choque não tem mais como recuperar algumas coisas, o senhor troca ele, mas aonde deu para fazer o serviço eu fiz. Aí eu olhei assim e falei: aqui está pintado, está legal, né? E aí levei o carro para lavar. E aí quando eu levei o carro para lavar, que eu me abaixei para mostrar para o cara assim onde eu queria que ele lavasse, e aí eu percebi que o cara, quando pintou, ele pintou de cima para baixo. Aí a parte de baixo ele não pintou. Ou seja, você só vê a pintura boa aonde os olhos enxergam. Se você não olhar direito, você não percebe. Às vezes é assim que faz um artesão. Um artesão, ele não dá o mesmo acabamento em toda a peça. Ele só dá o melhor acabamento aonde você vê. Então, você vê a parte de cima, você vê a parte externa, ela está com acabamento de verniz, de lixamento, de tudo. Se você virar de cabeça para baixo, o acabamento é diferente. Faz um teste lá na tua casa, faz um teste nas mesas lá da tua casa, você vai perceber exatamente isso. E qual é a diferença, então, de um artesão que teme ao Senhor de um artesão que não teme ao Senhor? É que o artesão que teme ao Senhor, ele sabe que Deus vê tudo. Deus vê além do que o olho humano e o homem natural pode ver. Então, quando ele está fazendo algo para Deus, ele não está fazendo isso aqui, Deus não está vendo. Ele não está fazendo meia boca, ele não está fazendo pelas coxas, ele não está fazendo pela metade. Ele está fazendo: eu estou vivendo a minha vida diante dos olhos daquele que contempla todas as coisas. Então, tudo o que eu faço para Ele é louvor a Ele, é excelência a Ele. Então, quando eu faço para quem está vendo, mesmo que os homens não estejam vendo, mesmo que para as pessoas isso não seja importante. E você já deve ter percebido isso, quando você está fazendo uma coisa, alguém chega: não, tá bom assim, não, deixa assim, e parece: não, mas dá para fazer melhor, dá para fazer melhor. Ou seja, você está querendo sair da mediocridade, está querendo fazer algo mais, e tem alguém segurando o teu coração, dizendo: tá bom até aqui, não gasta isso, não faz isso. Ou seja, a medida do coração é diferente. O que o Senhor está ensinando para o seu povo aqui é exatamente isso: vocês são diferentes das outras pessoas. Sendo diferente das outras pessoas, não façam como as outras pessoas fazem, porque elas vão ser associadas a quem elas temem, a quem elas acreditam. Mas vocês acreditam e temem a um único Deus e um único Senhor.
E para fazer diferença entre eles e vocês, e de mim e dos outros deuses, então, ame ao Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E gera esse temor na descendência que eu te dei, ou seja, para os teus filhos. E como você vai fazer isso? Vai fazer isso em toda oportunidade que você tiver. Do deitar ao levantar, ele vai escutar você falando dos grandes feitos do Senhor e vai gerar no coração dele temor e entendimento de que Deus é o único Deus. Mas não só isso, ele também vai observar a maneira como você faz as coisas. E à medida em que ele vê a maneira que você faz as coisas, ele vai perguntar por que você faz assim, por que as coisas são assim. E você vai dizer, porque eu não estou fazendo para agradar a homens, eu estou fazendo para agradar a Deus. Por que você está fazendo? Porque eu estou fazendo com excelência. Por que você age desse jeito? Porque eu faço para a glória de Deus. Essa é a diferença. E não apenas isso, não apenas as coisas que acontecem dentro do contexto da sua família e da sua casa. Mas aqui o texto fala sobre algo ser pendurado no pescoço, na testa. Fala sobre uma característica de ser uma evidência nos umbrais da casa, nas portas. Significa dizer que o seu testemunho e que aquilo que você declara servir ao Senhor, servirá de exemplo para outras pessoas. As pessoas vão passar pela sua família, vão passar pela sua casa, vão conviver com você e vão perceber, existe algo diferente aqui. A rotina é diferente, o ambiente é diferente, a maneira como eles se tratam é diferente, a maneira como eles tomam decisões é diferente, a maneira como eles estabelecem prioridades é diferente, a maneira como eles se vestem é diferente, a maneira como eles falam é diferente. Por quê? Porque eles estão honrando ao Senhor, que eles amam de todo o coração, com todo o entendimento e com todas as suas forças. Agora, o que é interessante a respeito disso é que quando a gente olha para esses textos, a gente também lembra de outras coisas, porque guardar a palavra do Senhor no nosso coração, como ele disse, guardar como mandamento, nos remete a um outro texto da Bíblia. Se você está acompanhando aqui comigo, está ligado, provavelmente o Espírito Santo já soprou no teu ouvido um texto bíblico ligado a guardar a palavra e guardar os mandamentos. Eu tenho certeza que Salmo 119 já está brotando aí no teu coração, buzinando no teu ouvido, porque é exatamente isso. Salmo 119, 11 vai dizer exatamente isso. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. Guardei os teus mandamentos, as tuas promessas no meu coração com zelo para não pecar contra o Senhor. E agir com esse zelo no guardar a palavra e no agir com diligência sobre a próxima geração também nos remete a um outro texto que eu sei que o Espírito Santo já soprou no teu ouvido. Provérbios 22, 6, com certeza já está soprado no teu ouvido, porque cumprir esse propósito para a próxima geração com zelo é ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela for mais velha, ela não se desviará dele. E esse ensinar no caminho é exatamente como o texto diz. Ensina com zelo os mandamentos enquanto você estiver andando pelo caminho. E o texto de Provérbios fala exatamente isso. Você junto com a criança no caminho. Não é você dando a ordem, não é você falando, não é você com um discurso bonito, não. É você sendo exemplo, ensinando junto, andando no caminho. Durante muito tempo esse texto foi utilizado como se falasse a respeito de salvação, ou seja, se você ensinar a respeito, se a pessoa aceitar Jesus e aprender no caminho, ela não vai se desviar do Evangelho, mas o texto não está falando disso. Ele está falando sobre ensinamento, ele está falando sobre ser exemplo, ele está falando sobre ser testemunha. Então, à medida em que você gera com zelo, temor no coração, que você é exemplo daquilo que você está dizendo, que você está junto nessa trajetória, nessa caminhada, à medida em que você testifica disso para a próxima geração e ensinando valores, princípios, temor ao Senhor, ainda que ele for velho, não vai se desviar daquilo que você está semeando. É sobre isso. A gente mostra nesses textos aqui a necessidade da palavra de Deus como uma parte central na vida de todas as pessoas. Mas sabe de uma coisa? Por que que o Senhor deu ênfase para isso? Deu ênfase para que fosse observado, ênfase para que fosse guardado no coração, ênfase para que fosse colocado em prática, ênfase para que fosse ensinado para a próxima geração? Está no verso 12, do mesmo capítulo 6 de Deuteronômio. Se você for comigo, você vai ler o seguinte: fica atento, pois, à tua própria pessoa.
não te esqueças de Yahvé, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. É a Yahvé, o Senhor, o teu Deus, que deverás amor reverente e temor. A ele servirás pelo seu nome, jurarás. O que o texto está dizendo é o seguinte: todas essas estratégias, ter como marca na testa, ter como marca nas mãos, ter como algo ensinado no contexto da rotina de casa, serve para um propósito: não te esqueças de Yahvé. Não te esqueças do Senhor. A gente se distrai com muita coisa. O povo mesmo poderia se distrair naquela época. Sabe por quê? Porque eles estavam indo para uma terra que emana leite e mel. E eles poderiam simplesmente dizer: agora que a gente está prosperando aqui, agora que as coisas estão dando certo aqui, agora que as coisas estão boas aqui, isso é resultado da nossa diligência no trabalho, porque eles sempre foram bons trabalhadores. Por isso que, como escravos, eles eram bons escravos. Sabe por quê? Porque eles não eram molengas, eles não eram preguiçosos. E por que eles não eram preguiçosos? Porque pelo temor que eles tinham a Deus, eles sabiam que o trabalho era louvor a Deus. Então eles davam o melhor deles trabalhando. Eles faziam com excelência. É por isso que o povo judeu, o povo de Israel, é bem sucedido, é próspero. Porque eles usam com excelência, eles sabem que eles estão fazendo para Deus aquilo. Então eles eram bons escravos, porque eles não reclamavam, obedeciam, trabalhavam sol a sol, davam resultados, eram domesticados, vamos dizer assim, ou eles submetiam a autoridade de quem os oprimia. Então se dava bem, mas o resultado disso, eles prosperavam, eles cresciam, eles se multiplicavam. E aí o Senhor disse assim: olha, para que vocês não se esqueçam, quando as coisas estiverem dando certo e vocês estiverem prosperando na terra que eu vou dar para vocês, não se esqueçam de onde vocês saíram. Não se esqueçam de onde vocês foram tirados. Não esqueçam de onde tudo começou. Então, para que vocês não esqueçam, tenham essa aliança como uma marca sobre o que vocês fazem. Tenham isso como uma marca sobre o que vocês pensam. Tenham isso como uma marca sobre o que vocês defendem dentro da casa de vocês. Tenham isso como um sinal. E não apenas isso. Não adianta vocês serem, nesta geração, alguém que teme ao Senhor. Esse temor, ele precisa ser geracional. Então, ele precisa ser de geração em geração. E você já deve estar dizendo: nossa, glória a Deus por isso. Que bênção saber que a palavra do Senhor chega ao nosso coração dessa forma. Só que o que eu estou falando até aqui diz respeito à antiga aliança. E como antiga aliança, nós não seríamos alcançados por ela. Apenas quem era povo de Deus. Você é judeu? Você não é judeu, você não nasceu no contexto de uma família judaica, você não seria alcançado por essa aliança aqui. Nem eu. Porque bastava nascer nesse contexto para ter direito sobre essa aliança. Mas eu e você, nós somos gentios, nós somos de outra geração, de outro povo. Nós não somos judeus, então essa aliança não nos alcançaria. E o que Deus fez para que essa aliança chegasse até nós? Zacarias 9:9. Zacarias 9:9 diz o seguinte: alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti, e ele é justo e traz salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um burrico, um potro sagrado, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de batalha serão todos quebrados. Ele anunciará a paz, shalom, e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, desde o rio, o Eufrates, até as extremidades da terra. Sabe como isso chega a nós? Por meio de Jesus. Pela abertura de um novo e vivo caminho, por uma nova aliança, pela salvação em Cristo Jesus. Essa aliança estabelecida no Antigo Testamento se torna uma nova aliança, mas os preceitos, os princípios, a gente vai perceber, continuam exatamente os mesmos. Olha o que diz João, capítulo 1, verso 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. É por meio deste sacrifício, é por meio desta revelação, é por meio da pessoa de Jesus que esta
aliança estabelecida com o povo chega até nós, não porque nós nascemos de carne, não por conta da vontade do homem, não por conta de uma aliança de sangue de um povo, mas por conta da aliança em Deus. E como é que isso chega até nós? A gente precisa então ver esta aliança, os decretos do Senhor, as perspectivas do Senhor, definindo como um princípio a ser vivido hoje, para a nossa aliança, para o nosso tempo. Pois bem, 1 João, capítulo 5, verso 1. 1 João 5, 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Verso 2. Desta maneira, sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Porquanto, nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Então, se faltava a gente enxergar na nova aliança os mesmos preceitos do que Deus estabeleceu na antiga aliança, nós iniciamos aqui já com esse texto de 1 João. Porque assim como foi dito em Deuteronômio, atente para os meus mandamentos, atente para as minhas ordenanças, para colocá-las em prática, a gente acabou de ler exatamente a mesma coisa aqui. Verso 2 diz, desta maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Obedecer os mandamentos é colocar em prática. Verso 3, portanto, nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos aos seus mandamentos. E a palavra mandamento é ordem. A palavra mandamento não dá a ideia de escolha, de opção, ou seja, eu escolho isso, eu opto por aquilo, eu decido isso, eu decido aquilo. Não, esse aqui é fácil de seguir, esse aqui não é fácil, esse aqui é legal, eu vejo futuro nesse daqui, nesse aqui eu acho pesado demais, é difícil demais. Não é assim que a gente encara mandamento. Mandamento é ordem, mandamento se cumpre. E sabe o que é interessante? É que o texto diz que os mandamentos não são penosos. A parte final do verso 3 é, os seus mandamentos não são penosos. E isso nos faz lembrar do que a própria palavra diz, a palavra sendo doce como mel, a palavra do Senhor sendo algo prazeroso no nosso coração. E sabe quando é que a gente vai entender a palavra do Senhor como prazer e como paz no nosso coração? Quando a gente se deleita na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Sabe quando a gente tem prazer? Quando a gente tem temor pelo que o Senhor é e por quem Ele é na nossa vida. Respeito sobre quem Ele é. Tirando isso, a postura de um coração é resistente aos mandamentos do Senhor. Percebe a semelhança do Deuteronômio para o que a gente leu até agora? O próprio Senhor Jesus, em outra ocasião, fez referência a respeito disso. Marcos capítulo 12, no verso 29... você vai ver o próprio Senhor Jesus fazendo referência ao texto que a gente leu no começo. Esclareceu Jesus, o mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Se não fosse assim, o Senhor Jesus não faria referência. Se não fosse nessa profundidade e se não fosse desta forma, Jesus não traria essa ênfase. E olha que Jesus fala ainda mais, João 8,31. João 8,31, olha o que Jesus afirma. Então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. A quem ele falou isso? A quem creu nele. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Muitas pessoas sabem quem é Jesus, muitas pessoas festejam o nascimento, festejam a ressurreição, mas o que nos torna verdadeiramente filhos de Deus, o que nos torna verdadeiramente discípulos, o que nos torna verdadeiramente alguém aliançado com o Senhor, é exatamente esse aspecto, o permanecer na palavra dele. E permanecer na palavra dele significa não abrir mão da sua palavra. Permanecer na palavra dele significa andar segundo a sua palavra.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho é a tua palavra. Perceba que não se trata de algo numa aliança antiga, se trata de algo como um propósito, um princípio no coração de Deus, revelado para os seus, para o seu povo. Não apenas aquilo que foi estabelecido na antiga aliança, mas agora a todos aqueles que creram nele, que o receberam e que tiveram direito de serem chamados filhos de Deus. E qual é o propósito de tudo isso chegar até nós? Qual é o propósito desse nível de aliança e de sentido que o Senhor tem com a sua palavra, com os seus mandamentos, chegar até nós? Num dos textos que eu mais gosto da Bíblia, entre tantos outros, e que marcou muito a minha adolescência e o início da minha juventude, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: porém, vocês são geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Aí o texto fala, olha só, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito, essa é a vontade. Assim como tinha uma marca nas mãos, uma marca na testa, pendurada no pescoço, assim como tinha a marca nos umbrais da casa, nos portões, para quê? Para proclamar as virtudes de quem Deus é, daquele que tirou do Egito e daquele que tirou a gente das trevas hoje. Verso 10 diz, vós sim, que antes não erais sequer povo, que foi o que eu disse ainda há pouco. Nós não nascemos de uma descendência de judeus, nós não fazemos parte do contexto de Israel, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido a misericórdia, contudo agora a recebeste. Então isso chega a nós com um propósito. E eu já falei para você que Deus não gasta saliva. Ou seja, se Ele liberou essa palavra, se Ele liberou esse propósito, Ele revelou isso, é para que a gente cumpra esse propósito, para que a gente evidencie isso como parte de um povo que pertence a Ele. Mateus 28, 19, texto muito conhecido, e que diz o seguinte: portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Ora, não dá para perceber a mesma semelhança desse texto com o que a gente leu no começo? Ide e fazei de todos os povos da terra discípulos. Ou seja, enquanto você está vivendo a sua vida, enquanto você está caminhando pelo caminho, como a gente leu no texto, você está proclamando as virtudes daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está ensinando as pessoas a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Qual é a nossa missão? Ensinar as pessoas a obedecerem tudo que Ele nos ensinou. E como a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso usando as nossas palavras, como eu estou usando hoje, como você deve ter acompanhado vídeos, escutando podcasts, vindo na igreja, ouvindo outras pessoas falarem. Mas sabe de uma coisa? A gente ouve muito e o nosso cérebro retém pouco, sabia disso? É muito provável que se a gente fizesse uma enquete aqui, o que você guardou da ministração do domingo passado? Alguns vão dizer assim mesmo, qual foi mesmo o tema? Outros vão dizer assim mesmo, eu só lembro do ouve, ó Israel, porque foi a coisa que repetiu do início ao fim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, que tinha alguma coisa para a gente ouvir, tinha. Mas o que te marcou? Ah, marcou na hora que o pastor disse que o microfone não pegou e tudo mais. Não, mas do conteúdo. A gente assimila pouco. E se eu quiser a tua atenção, eu mudo meu tom de voz. Se eu quiser uma atenção, eu faço uma piada. E se eu usar uma palavra-chave aqui que te desperta curiosidade, você tem a atenção. Mas sabe, muito do que a gente está falando, pouco fica absorvido no nosso entendimento. Pouco fica gravado. Na verdade, ao sair daqui, a gente se distrai com tantas coisas que a gente fica com muito pouco daquilo que foi ensinado, daquilo que foi ministrado. Mas tem um jeito da gente ser ensinado que marca mais a nossa vida do que as palavras. É o testemunho. É quando você vê o exemplo. É quando aquela experiência te marca de uma forma como nenhuma outra te marcou antes. E sabe o que significa? É quando você está alinhando aquilo que você acredita com aquilo que você faz.
E já não é mais a mensagem que sai da sua boca que está ministrando o coração da outra pessoa, mas é o estilo de vida que você tem que está ministrando a vida da outra pessoa. O próprio Senhor Jesus passou por uma experiência semelhante, em Mateus capítulo 7, verso 28. Jesus ensinando por meio de parábolas e ensinando pessoas, as pessoas deram um testemunho a respeito disso, dizendo o seguinte: quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, ou seja, ele estava utilizando a oratória para ensinar. Verso 29, por que as pessoas estavam atônitas? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. E aí você deve se perguntar, como assim? Será que Jesus falava mais alto, mais forte? Ele fazia piadinha quando ele estava falando? Ele rodopiava, ele gritava, ele sapateava? Será que era isso que trazia mais autoridade? Não, não se tratava disso. É que os mestres da lei tinham algumas características bem peculiares. Eles se vestiam bem bonitos, eles gostavam dos primeiros lugares, nada contra você, tá? Está no primeiro lugar aí, tá? Mas eles gostavam dos primeiros lugares, nas festas, nas reuniões eles gostavam de aparecer, eles gostavam de ser honrados pelas pessoas. E aí quando eles ensinavam, eles colocavam peso sobre os ombros das pessoas que nem eles eram capazes de cumprir. Eles falavam que as pessoas deviam cumprir determinadas coisas da lei que eles não cumpriam. Então era muito fácil para o judeu olhar e dizer assim, bonito, né? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprir isso, mas exemplo tu não é, né? Parafraseando para os nossos dias, né? Na minha linguagem de hoje seria isso, né? E aí o povo está dizendo o seguinte: Jesus fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque a gente vê poder saindo da vida dele, a gente vê virtude saindo da vida dele. Ele fala o que ele está vivendo, ele fala da essência de quem ele é. A gente percebe que a vida dele transmite isso. Ele não é um demagogo, ele não é uma pessoa que fica falando ao vento, ele não tem só palavras de moralidade, ele não está falando desse jeito, não. Ele está falando como quem de fato carrega autoridade e vida da parte do Pai. E é sobre isso que tem a ver com a nossa vida. Sabe o que mais? Dando testemunho, a nossa missão de proclamar ao Senhor, o reino do Senhor, não apenas sobre aquilo que a gente pode falar ouvindo, a nossa missão só de escutar, mas de transmitir vida, mas também sobre algo muito importante, sobre aquilo que a gente tem dado testemunho, de que a gente tem visto e ouvido. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos e com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi revelada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos proclamamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Destes ensinos vos escrevemos, para que a nossa alegria seja absolutamente completa. Do que está sendo dito aqui? De algo que está sendo testemunhado. A gente não fala de uma coisa que a gente não experimentou. A gente não fala sobre algo que a gente não testificou. A gente não fala de algo que é apenas uma história que alguém disse que não é pessoal. A gente está falando sobre algo experimentado. O próprio Senhor Jesus declarou a respeito disso. Marcos 16, 15. Enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. E aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Estamos falando de algo que estamos testificando. De algo que haverá evidência. De algo que a gente pode dizer, eu vi. Eu testemunhei, aconteceu comigo, aconteceu na minha frente, aconteceu diante de mim. Eu sou testemunha ocular. A gente não está falando de uma ideia. A gente não está falando de uma filosofia. A gente está falando de uma pessoa. A gente está falando de alguém real. A gente está falando de alguém pessoal, que se relaciona. Essa é a diferença.
E se esse é o propósito, proclamar isso, se esse é o propósito, ser testemunha disso, se essa é a experiência, sinais acompanhando aos que creem, qual seria então a nossa mensagem? E você já deve ter visto o título da ministração, né? Definindo o nosso andar como se fosse um DNA. E esse definir o nosso andar envolve exatamente isso, o propósito da aliança que Deus fez conosco. E aí, como é que a gente evidencia isso? Missão e mensagem. Missão, proclamar as virtudes daquele que nos resgatou. Mas qual é a nossa mensagem? Bem, a nossa mensagem é exatamente a mesma de Jesus. E o que foi que Jesus ensinou? Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. A mensagem de Jesus era simples. Não tem nada mirabolante, é simples e objetiva. Depois que João foi levado à prisão, Jesus partiu para a Galileia, pregando a todos as boas novas de Deus. Qual foi as boas novas que ele proclamou? Cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. O tempo está próximo, não há mais tempo a perder. Não tem como se encher de desculpa mais. Não tem como ficar achando que as coisas só estão se alongando, se alongando, se alongando. Não. Primeiro que a gente precisa entender é que tudo que foi prometido pelo Pai se cumpriu em Jesus. Tudo que foi anunciado, todas as características, precisava nascer de mulher, precisava ser uma mulher virgem, precisava ser de Nazaré, precisava ser da descendência de Davi, tudo se concretizou numa única pessoa, Jesus. E esse Jesus morreu e ressuscitou. E ele declarou algo: eu vou preparar lugar para vocês. E essa minha ida para preparar lugar é porque eu tenho um desejo no meu coração. Para onde eu estiver, vocês estejam também. Vocês possam estar no mesmo lugar que eu estou. E eu estou indo para o Pai. Então o lugar que eu quero que vocês estejam comigo é ao lado do Pai. Mas eu vou voltar. E enquanto eu não volto, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês desamparados. Então, o conselheiro, o Espírito Santo, o Paracletos, estará com vocês. E ele ajudará vocês e reafirmará e ensinará todas as coisas. E ele vos ajudará em todo o caminhar, até que eu volte. E essa mensagem de arrependimento fala exatamente isso. Não há tempo a perder. O reino de Deus já foi manifestado. Por isso, se arrependa e creia nesta boa notícia. Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. Ele é capaz de transformar a sua vida. Então, se arrependa dos seus pecados, se volte para Jesus. Ele tem poder de transformar a sua vida e a sua história. E sabe o que mais? Essa mensagem, esse testemunho, ele serve na nossa vida como uma mensagem para o mundo. A Bíblia que o mundo não lê. As cartas de Paulo que a gente lê, nós somos a carta de Deus que o mundo precisa ler. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 3. E eu já queria convidar você a se colocar de pé. 2 Coríntios capítulo 3. A partir do verso 3. 2 Coríntios 3:3 diz o seguinte. Apóstolo Paulo falando à igreja. Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. O que esse texto está dizendo é exatamente isso. A Bíblia que o mundo não lê é a carta que Deus escreveu através da sua vida. Com uma tinta que não é a tinta guache. A tinta guache que a Isabela usou para pintar o dente todinho ontem, não é com essa tinta. É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é a marca que sela a sua vida e a minha vida. E essa história que tem até uma música escrita pelo dedo de Deus,
Na verdade, é a marca que Ele traz na minha vida e na sua vida. E é a mensagem que o mundo precisa ler. A mensagem que o mundo precisa ver. A carta que o mundo vai enxergar. É por isso que não faz sentido você viver uma vida diferente daquilo que Deus é. É por isso que não faz sentido nós vivermos escondidos. É por isso que não faz sentido você ter um discurso e não ter uma vida. E aí para falar você consegue falar, mas quando é para olhar a vida você esconde. Nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Nós somos um livro aberto diante do Senhor. Nós somos uma carta aberta diante das pessoas. É por isso que quando as pessoas conversam com a gente, elas tentam nos pegar no erro, na mentira, elas não vão encontrar isso em nós. Porque a gente não anda segundo o conselho do mundo, a gente não anda mentindo, a gente não anda enganando, a gente não anda inventando história, a gente não anda querendo prejudicar as pessoas, a gente não anda fazendo isso. O estilo de vida de quem teme ao Senhor é aquele que carrega uma marca na sua vida. O Espírito Santo de Deus é a marca. E essa história do Espírito Santo trouxe transformação, arrependimento, nos tirou de uma condição e nos colocou em outra condição. E essa mensagem, ela é testemunhada, porque nós sabemos de onde Ele nos tirou e aonde Ele nos colocou. Onde estão as cartas vivas nessa manhã aqui? Onde estão as cartas que não foram escritas por tinta? Onde estão as cartas que foram escritas pelo Espírito Santo de Deus? Cheios de poder e autoridade que vem do Senhor. As testemunhas vivas para esta geração. Se você é uma dessas cartas, eu queria que você nesse momento começasse a exaltar e glorificar o nome do Senhor. Eu queria que você começasse a exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nessa manhã. Você começasse a se apresentar diante dele e se manifestar diante dele como pedras vivas, como carta viva, como quem realmente tem se deixado edificar pela palavra e tem testemunhado a respeito daquilo que viu e ouviu. E se faz tempo que você não está ouvindo alguma coisa da parte de Deus, ou se você faz tempo que depois da sua conversão que você não tem uma experiência de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus como uma experiência pessoal, eu queria te desafiar nessa manhã a se posicionar diante do Senhor, não com arrogância, não com prepotência, mas com um coração rendido na presença dEle. E o começo disso é um coração quebrantado em arrependimento, dizendo: Senhor, eu tenho me distraído, Senhor. Eu sou realmente grato pelo que o Senhor fez. Eu sou grato pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado porque eu tenho salvação e esperança de vida eterna. Eu sou muito grato por isso, Senhor Deus. Mas as preocupações da vida, a ansiedade, a rotina têm roubado paz e tranquilidade do meu coração. A rotina, as preocupações, das decisões, as tensões, o mundo tem nos feito tão mal, Senhor, que tem nos distraído, e às vezes o meu coração não consegue descansar em paz, mas ele fica aflito e ele fica temeroso, até chegando a ponto de se questionar: onde está o Senhor e onde o Senhor se esqueceu da nossa vida? O mundo tem nos adoecido tanto, que é como se a doença nos caracterizasse, não a salvação no Senhor nos caracterizasse. E a gente já não se define como filho de Deus, como amado do Senhor, não se define mais como herdeiro e co-herdeiro com Cristo, mas se define como aquele que tem TDAH, aquele que tem ansiedade, aquele que tem depressão, aquele que é o doente, aquele que é o preocupado, estressado e tudo mais. Isso tem corrompido a nossa identidade. Mas o Senhor, por meio da sua palavra, nos define um andar, nos define uma característica, uma identidade, nos incumbe de um propósito, de uma missão e de uma mensagem. E a nossa mensagem precisa ser esse estilo de vida, testemunhando e testificando de quem nós somos, a quem pertencemos e o que Ele tem feito por nós. O mesmo Deus que foi poderoso para ressuscitar Jesus dentre os mortos é o mesmo Deus que é poderoso para transformar definitivamente a nossa história de vida. O mesmo Deus que operou através de Cristo Jesus milagres e prodígios enquanto Ele andou sobre essa terra, é o mesmo Deus que continua operando milagres ainda hoje. A marca que nós carregamos, a marca precisa ser a marca do Evangelho de Cristo Jesus. Aquele que transformou de dentro para fora, mudou a minha história, mudou o meu nome, mudou quem eu sou, mas também me curou e me transformou.
enquanto nós ouvimos essa canção, que você possa orar ao Senhor, se expressar diante dEle e falar a respeito disso, experimentar nessa manhã algo pessoal e íntimo, algo único que a gente pode experimentar somente nele, o autor e consumador da nossa fé, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. Só o teu amor, só o teu amor, só o teu amor me faz gastar minha vida aos teus pés. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu te amo mais. E a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e os prazeres. E a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda, e a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais, tua presença vale mais, tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. Aleluia. Sabe, queridos,
no momento de oração, depois do tempo de louvor, nós oramos uns pelos outros, não foi? E sabe o que é fantástico no reino de Deus? É que nós não andamos sozinhos. O que é fantástico no reino de Deus é que nós não estamos sós. O próprio Senhor, Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele se revelou como Deus conosco. Não tem como a gente considerar que a gente anda sozinho. Por isso que eu queria te convidar a olhar para o lado. Olha para o lado, olha para trás aí. Dá uma olhada aí. Você não está sozinho. Você está vendo todo esse monte de gente bonita? Porque Deus separou só os bonitos para estarem aqui. Esse monte de gente bonita foram as pessoas que Deus separou, selecionou, pensou para te ajudar a andar, para ser família, para ser corpo, para ser unidade. E não é só isso não, tem um montão assim, a gente não está sozinho. E eu sei que você fez uma oração pessoal agora, e eu sei que nós oramos ainda há pouco uns pelos outros. Eu queria que nós orássemos novamente agora, porque uma coisa é a gente orar no impulso. O pastor pediu para a gente orar, mas depois do que a gente foi ministrado hoje, eu acredito que a gente tem como orar direcionado, como um propósito, sobre missão, sobre mensagem, sobre estilo de vida, sobre onde os nossos pés estão firmados. E eu queria te convidar a fazer isso novamente agora. Eu queria te convidar a você se juntar com outras pessoas agora, para que a gente orasse por isso, orasse pela nossa caminhada, orasse por essa definição de um caminhar com o Senhor. E eu não queria que ninguém ficasse sozinho. Então eu queria que você saísse do seu lugar e se juntasse com alguém, para que a gente orasse juntos. Se junte com 3, 4, não tem problema não. Tem problema não, se junte aí. E comece a orar agora pela vida do seu irmão, agora com um propósito. Senhor, com um propósito de unidade agora eu estou orando. Senhor, com um propósito de quem entendeu que tem uma marca para caminhar, que tem um estilo de vida a ser vivido. Senhor, eu oro agora como quem entende que tem uma missão a ser cumprida, uma proclamação a ser feita. Eu oro agora como alguém que entende a mensagem que precisa ser anunciada, não com um discurso, não com palavras vãs, mas com um estilo de vida, com uma característica de quem carrega a presença, de quem carrega a aliança, de quem tem promessas a serem cumpridas e testemunha a respeito dessas promessas. É com esse propósito a oração agora. É com esse posicionamento que nós oramos agora. Pai, nós louvamos o nome do Senhor. Te agradecemos por esse tempo que o Senhor tem nos dado aqui, pela Tua palavra ministrada e ensinada nessa manhã, por tudo que o Senhor nos proporcionou hoje e pelo fato de nós testemunharmos que não estamos sozinhos. Obrigado pela promessa, pela aliança, pelo cumprimento dos Teus propósitos. E nessa manhã nós oramos para que as nossas vidas e o nosso coração guardem a Tua palavra com zelo, para não pecar contra o Senhor. Guarde, Senhor Deus, para que os nossos pensamentos sejam pensamentos filtrados, alinhados com os céus, e não com o mundo, e não com esta terra. Guarde os nossos ouvidos e o nosso coração, para que a gente não venha ser contaminado e nem minado pelos prazeres dessa vida, pelas mentiras de Satanás, pelos enganos, mas que a nossa vida seja nutrida pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Pai, nós reconhecemos que sentimos medo, que sentimos temores, nós reconhecemos que sentimos insegurança às vezes. Nós reconhecemos que às vezes a nossa alma nos prega algumas peças, Senhor Deus. Mas a Tua palavra fala sobre um poder que existe na Tua palavra, que é como uma espada afiada, como duas lâminas capazes de penetrar o mais profundo do nosso ser, separando aquilo que é real daquilo que não é, daquilo que é alma, daquilo que edifica, daquilo que não edifica. E o nosso clamor, Senhor Deus, venha com a afiação da Tua palavra agir no mais profundo do nosso ser, nos fazendo discernir e distinguir aquilo que vem de Ti daquilo que não vem, e nos dá coragem e ousadia para não permitir que aquilo que é danoso à nossa caminhada venha ocupar espaço no nosso coração. Queremos florescer, Pai, com a água que brota do trono da Tua graça. Queremos, Senhor Deus, ser alimentados com a doçura da Tua palavra, que nos coloca de pé, Senhor Deus, que nos direciona no caminho, Pai, e que nos faz experimentar de um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor.
É dessa experiência que nós clamamos, porque a Tua palavra fala de cartas vivas, escritas e marcadas pelo Espírito Santo de Deus. E é dessa experiência que nós queremos testemunhar, Senhor Deus. É dessa experiência que nós queremos proclamar. É dessa experiência que queremos glorificar o Teu nome. E oramos nesse sentido, nessa manhã, uns pelos outros, pela Tua igreja reunida aqui, pelos irmãos que não puderam estar hoje aqui, e por toda a igreja que se reúne em toda a face da terra, crendo, Pai, que o Senhor está cumprindo o Seu propósito para este tempo. E nós clamamos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É assim que nós oramos, em um nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Sente por um minutinho. Nós já vamos encerrar. Nosso último domingo do mês, eu preciso só dar alguns avisos para vocês. Domingo que vem é o nosso domingo de ceia. Então, o primeiro domingo do mês é o domingo de ceia. É o domingo também que a gente traz as doações do Projeto Mãos. É o domingo em que a gente também, por conta da ceia, por conta da Páscoa, a gente também vai fazer um café da manhã. Então, eu sei que é um dia que você costuma acordar um pouquinho mais tarde, o domingo. Talvez você até prepare algo, uma rotina na sua casa, mas eu queria te fazer um convite especial. Vem tomar café com a gente aqui no próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã, a gente já está aqui e a gente começa a tomar um cafezinho, para 9h30 a gente começar o culto. E a gente vai ter um convidado trazendo a palavra no próximo domingo, é o pastor Josué, aqui do Ministério Casa de Esté, vai estar com a gente aqui no próximo domingo ministrando a palavra. Então nós vamos ter um tempo de café da manhã, um tempo de comunhão e um tempo de celebração da ceia do Senhor. Então traga um convidado, traga alguém da sua família, vai ser um tempo muito poderoso, muito precioso para nós vivenciarmos aqui como igreja, como corpo de Cristo e testemunhas daquele que morreu, mas que ressuscitou, o nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém? E ao longo dessa semana, nós temos então o nosso estudo bíblico na terça, as mulheres no Clube do Livro na quinta e a nossa sala de oração na sexta. Não deixe de fazer parte, está sendo muito poderoso, está sendo muito bom. O livro, as mulheres estão gostando do livro? Está sendo bênção? Amém. Assim como no estudo de terça-feira também está sendo muito bom.